Oi, gente, a paz do Senhor, boa tarde, bom dia, boa noite. Estou fazendo esse vídeo agora à tarde, mas você que vai assistir depois, pode assistir depois, de manhã, de tarde, de noite. A paz do Senhor para vocês. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Como está? Como vocês estão? Como estão levando as vossas vidas na presença do Senhor? Como vai? Vai bem contigo, com a tua mente, com as tuas emoções? Como você está levando suas emoções? O calor tá grande, ó. E como você tem vivido esse mês? Nós estamos no mês de setembro, no mês de prevenção contra o suicídio, a depressão, a ansiedade. Como você tem gerenciado a sua mente nesse tempo? Como você tem agido quando vem a ansiedade, quando vem angústias, aflições? Você tem corrido para a palavra, você tem lido a Bíblia, você tem pedido socorro a Deus? Pois é, a Bíblia diz que Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia, em Salmo 46. Mas essa mensagem eu quero nesta hora falar uma reflexão muito interessante sobre vai e não peques mais. Uma palavra que Jesus falou muito interessante. Deixa eu ajeitar aqui. Bem interessante quando ele estava no Monte das Oliveiras e quando ele desce, capítulo 8 do Evangelho de João, quando ele diz assim: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e ele assentando-se os ensinava. E aqui a gente vai ver no discorrer desse capítulo que quando ele estava ensinando o povo ali no templo, os escribas chegou até ele com uma mulher que foi pega no ato de adultério. E ali naquele momento eles começam a indagar os mestres na lei de Moisés. Uma atitude dessa mulher é para ser morta, apedrejada. E tu, o que tu fazes? E ali, quando a gente olha o primeiro versículo, ele estava vindo do Monte das Oliveiras. Ele tinha passado a noite orando, conversando com o Pai, dialogando com o Pai, pedindo orientação ao Pai. O Pai dizendo para ele que ele era forte, que ele ia vencer tudo aquilo, para que ele ganhasse o mundo para ele. E ali ele encontrou reforço aquela noite. Ele já sabia que o que ele ia encontrar ali no templo pela manhã. E ali quando aqueles escribas chegam para ele entregando aquela mulher, dizendo que na lei de Moisés era para ser apedrejada até a morte, perguntaram: e tu? O que tu fazes? O que tu vai fazer? E ali o que é interessante é que ele não responde nada quando eles fizeram a pergunta. Ele não responde. Eles começaram a indagar Jesus. A calmaria de Jesus estava tão grande que ele não respondeu nada na primeira pergunta. E eles insistindo, foi quando aqui a Bíblia diz que eles começaram a escrever na areia. E eles lá indagando Jesus, e ele escrevendo na areia. Aí Jesus escrevendo na areia começou a dizer para ele: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quando Jesus começa a dizer isso para eles, que não tivesse pecado, que seja o primeiro, que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra. Quem é o primeiro a se manifestar? Quem não tiver pecado. E ali aqueles homens se apavoraram, porque eles olharam, eles fizeram com certeza ali, foi aquele momento de brisa espiritual que aconteceu ali, Jesus escrevendo no chão e eles fazendo uma análise da vida deles, quem eles eram, porque eles simplesmente ele conheciam a lei, mas eles não obedeciam à lei, mas ele queria que as pessoas ao redor dele obedecessem, como hoje não é diferente, né? E ali Jesus começa a dizer para eles que não tivesse pecado, que atirasse a primeira pedra. E ali ninguém teve coragem, porque ninguém ali estava sem pecado. Somente Jesus, o justo. Somente ele que não tinha pecado. Ele que não tinha pecado, ele não atirou pedra na mulher. Agora imagine os outros. Eita, Jesus lindo. E aqui quando ele diz isso, todo aquele povo começa a sair, deixa Jesus sozinho. Ele e a mulher, e ele pergunta: cadê os teus acusadores, mulher? Ninguém te condenou? E ela disse:
Ninguém, Senhor. Aí ele disse, vai e não peques mais. Quando ele disse essa palavra, vai e não peques mais, Jesus Cristo, o justo, Jesus Cristo, o Salvador, Jesus Cristo, advogado, Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores, ele disse para aquela mulher pecadora, vai e não peques mais. Agora, quem somos nós? Quem somos nós? Para nós hoje nos manifestar e dizer, afaste-se de mim que você é um pecador. Afaste-se de mim que você não é digno de estar próximo de mim. A palavra de Deus mostra cada coisa linda para nós. Quando uma pessoa que peca, que erra feio, ela se rende a Cristo. E Cristo, ele pega o passado dessa pessoa, ele arranca dessa pessoa e joga lá no lago do esquecimento. Mas quando nós olhamos para a pessoa que Jesus olhou, perdoou, purificou, libertou, nós pegamos todo aquele pecado e nós taxamos naquela pessoa. Nós, infelizmente, nós somos assim. Infelizmente, nós somos assim. E Jesus, ele diz, vai e não peques mais. Quando ele disse para aquela mulher, vai e não peques mais, aquela mulher continuou seguindo Jesus. E aqui ele começou a ensinar os discípulos e alguns que estavam com ele, que não estavam muito bem entendendo o que estava acontecendo. E aqui a gente vai aqui para o versículo 30. Ele diz assim, dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meu discípulo. Nós pegamos essas referências, só um trechozinho aí nós queremos impactar multidões com isso, mas para nós entendermos tudo isso aqui, nós temos que ir para o capítulo 1, como o que foi que aconteceu, aquele episódio. Aí Jesus começa a ensinar os judeus, começa a trazer para eles o que era ser verdadeiramente servo, o que era obedecer, e eles começaram a ouvir a palavra de Jesus, e muitos deles começaram a se arrepender dos seus atos. E ali, quando chega no versículo 30, ele diz, e dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. E o versículo 31, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meu discípulo. Eles já tinham crido em Jesus. Aí Jesus disse o que para eles? Se vocês permanecerem crendo. Aí trazendo para nós, não é só porque eu estou dentro da igreja que eu vou dizer que eu sou discípulo de Jesus. Não, é muito mais do que isso. Muitos de nós estamos dentro da igreja e não conhecemos quem é Jesus. O que adianta nós estar dentro da igreja e nós não amar o nosso próximo, nós não perdoar o nosso próximo? Aí nós pegamos essa referência aqui no versículo 32, e conhecereis a verdade vos libertará. Para quem Jesus estava dizendo aquilo ali? Era para o povo lá fora, não era para aqueles que já tinham se convertido. Para os judeus que já criam em Jesus. Não era lá para as pessoas, para o ímpio, não. Jesus, ele estava dizendo ali para os judeus que já tinham crido nele, estava seguindo ele. Ele diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Se vocês permanecerem em mim, vocês vão se tornar o meu discípulo. E aí vocês vão conhecer a verdade. E a verdade vai te libertar. A palavra de Deus, ela é muito profunda para quem verdadeiramente quer conhecer Jesus. Mas também ela é muito rasa para quem quer conhecer só a letra. Só a letra em si, para você ser uma pessoa que tenha conhecimento, que tenha muito conhecimento para expandir a palavra, para levar a palavra para outra pessoa. Aí é muito fácil. Mas quando você se detém nesse versículo e olha o cenário da história, para quem que Jesus estava falando isso aqui? E do versículo 32, não era para nenhum ímpio. Ele estava falando para aqueles que estavam servindo ele, que estavam seguindo ele. Ele diz claramente, se vocês permanecer. Eu estar na igreja
Não quer dizer que eu estou permanecendo em Jesus. Eu estar na igreja não quer dizer que eu conheça Jesus. Eu tenho que colocar na minha mente o seguinte, eu tenho que permanecer conhecendo Ele, para mim me tornar discípulo dele. E para mim me tornar discípulo de Jesus, eu tenho que ter as atitudes de Jesus. O que era a atitude de Jesus? Vai e não peques mais. Era essa a atitude de Jesus. E o que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos pegando hoje as pessoas pequenas que caíram, que estão sem força de se levantar, e nós estamos massacrando, vai para lá. E assim vai sucessivamente. Essa é a atitude de quem vive anos e anos dentro da igreja e não conhece Jesus e esqueceram de crer nele e de se tornar discípulo de Jesus. Porque quando nós nos tornamos discípulos de Jesus, nós tornamos pessoas melhores, nós amamos mais, nós cuidamos mais das pessoas, independente de quem elas são. Nós nos compadecemos com a dor do próximo, independente do que esse próximo é. É isso que nós temos que ser. E aí? Você tem coragem de ouvir esta palavra de Jesus dizendo, vai e não peques mais. Aquela mulher se tornou uma discípula de Jesus. Cuidando de vida para Jesus. Levando alimentação para Jesus. Cuidando. Ela amava servir Jesus. Ela abriu mão do pecado. Enquanto aqueles escribas chegaram ali para matá-la, Jesus acolheu. E os discípulos de Jesus, ele faz isso. Enquanto uns querem matar, os discípulos de Jesus pega, acolhe, abraça, cuida e ouve todas as suas queixas. E Jesus está procurando nesta geração, discípulo dele que faça verdadeiramente a diferença na terra. E que ouve o chamado de Jesus e que esteja encaixado no versículo 31 e o versículo 32 do Evangelho de João. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Se eu conhecer a verdade todo dia, essa verdade ela me liberta de mim, do meu ego, do meu orgulho, da inveja. Todo dia ela me liberta. E você tem coragem de entrar nessa jornada e dizer, eu estou aqui para seguir, para ser discípulo de Jesus. Eu te convido para você ser discípulo de Jesus. E para ser discípulo de Jesus, você tem que pegar a palavra quando ele diz, vai e não peques mais. Oi, vamos pegar na mão de Jesus e vamos continuar na caminhada, independente da luta. Quando a angústia bater, quando a dor bater, quando a ansiedade bater, quando você vê que está tudo perdido, você vai dizer, Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu estou indo contigo, eu estou sendo sustentada por Ti. É a oração que nos dá força para nós continuar na caminhada. Amém, gente? Vai e não peques mais. Vamos segurar na mão de Jesus e vamos continuar. Vamos ser discípulo, vamos ir e não retroceder. Mas vamos continuar na caminhada e ser discípulo, ser instruído por Jesus. Que você vai ver grande coisa que Deus tem para fazer. Amém? E até a próxima.